ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia. Aqui é o pastor Ezequiel. Hoje, 24 de julho, terminando o mês. Convido você a estar conosco na próxima hora com o programa Um Pouco de Sol. Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor, Senhor. Meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre alegria e tristeza. Eu quero pensar com você aquilo que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, quando ele estava preso na cidade de Roma. E você sabe por que ele estava preso?
simplesmente porque ele foi pego pregando o Evangelho de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Foi levado para Roma e ali ele ficou preso por 2 anos. E enquanto estava preso, aproveitou o tempo e escreveu 4 cartas que estão na Bíblia. As cartas de Filipenses, de Efésios, de Colossenses e de Filemão. Bom, pessoa presa, 2 anos presas, sem ter feito nada de mal, a não ser pregar o Evangelho. Será que ele tinha motivos para estar alegre? Eu tenho certeza que você respondeu não. Seus motivos todos eram para que ele estivesse triste, chateado, resmungando, brigando, xingando, reclamando, como nós fazemos, não é mesmo? Mas não. Não era isso que acontecia com Paulo. A carta aos Filipenses é uma carta de alegria. E no verso 13, ele afirmou o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que ele podia tudo mesmo? Claro que não. Estava preso, não tinha liberdade. Ele tinha todos os motivos para estar absolutamente triste e revoltado. Mas o que é que ele nos ensina então? E você, como está? Tem motivos para a tristeza? Vive reclamando? Voltemos para Paulo. Veja o que ele escreveu. Está no capítulo 4, versos 10 a 13. Presta atenção. Ele começa falando de alegria. Veja. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. E se você tomar um tempo e ler toda a carta, você vai perceber que era uma carta de alguém muito grato, muito alegre. O texto que eu li começa assim: alegro-me grandemente no Senhor. Ele estava aqui agradecendo a igreja de Filipe pela generosidade da ajuda financeira e também demonstrando a sua alegria em poder sofrer por amor a Jesus Cristo, que era seu Salvador e Senhor. Talvez você, eu, na nossa vida atual, temos tido algum apoio de alguma forma, quer seja material ou espiritual. Talvez alguém tenha nos dito, sabe, vou orar por você nessa sua necessidade. Será que ora mesmo? Outros então dão apoio moral, força, tô contigo. Só que somem, né? Tá com a gente nada. Mas Paulo estava agradecendo à igreja de Filipe, que orava por ele, e além de orar por ele, também enviava ajuda financeira. Afinal, ele estava preso, precisava de muitas coisas para ler, para escrever, roupas, alimentação.
Muitas coisas ele precisava. Sabe por quê? Na prisão ele continuava a trabalhar normalmente. Ele lia, escrevia cartas, pregava o evangelho, aquele evangelho que o tinha levado para a prisão. Porque ele tinha um propósito maior: continuar a pregar o evangelho de Cristo. O mais incrível é que, apesar de toda a situação difícil, ele era e vivia alegre. E por que ele vivia alegre? Por amor a Cristo. E ele diz no texto que, por amor a Cristo, ele havia aprendido o principal: depender tão somente de Deus. Aí ele vai dizer que aprendeu com tudo isso. Ele passou fome, ele teve fartura, ele teve alegria, ele teve tristezas, ele apanhou muito, ele teve períodos tranquilos, mas sempre ele já tinha aprendido o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. E qual é esse mistério? Ele responde claramente: tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava falando de Jesus Cristo. Ele poderia ter fome ou fartura, ele poderia ser perseguido ou não, ele poderia estar doente ou com saúde, ele poderia dormir ou deixar de dormir, ele poderia ter dinheiro ou estar completamente liso, como muitos de nós estamos. Ele poderia ter motivos para muita tristeza, não importava. Paulo estava sempre alegre e feliz. E ele vai expandir o motivo de tudo isso ao dizer do verso 19: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E eu fico imaginando, como é que eu, como é que você, como é que nós agiríamos ou agimos diante das dificuldades que passamos nos dias atuais? No muito ou no pouco? Não sei. Nós ficamos satisfeitos com o pouco? E nos momentos negativos ficamos satisfeitos ou nos queixamos? E no verso 12 que eu já li, Paulo traz 3 contrastes bem claros: na necessidade ou na fartura, bem alimentado ou com fome, com fartura ou privações. Não importa o que ele estava passando, não importava o estado em que ele estava, fosse qual fosse sua situação. Paulo não se sentia deprimido, nada o deixava triste, porque ele tinha uma paixão por Jesus Cristo. A sua meta era viver para Cristo, era fazer a vontade de Jesus Cristo, que era o seu Salvador e Senhor. Eu te pergunto, se você perdesse o seu emprego hoje, como é que você reagiria? Se você tivesse que deixar a sua casa e morar num cortiço, você continuaria a louvar a Deus? Paulo ele fora um homem muito rico, de uma família muito rica. Só que por causa do Evangelho ele tinha perdido todos os privilégios. Tinha perdido os privilégios do judaísmo, exatamente quando ele entregou sua vida a Cristo. Ele foi expulso da sinagoga, ele foi caçado como fariseu e teve que recomeçar tudo de novo. E ele tinha mais ou menos 40 anos de idade. Ele passa a fazer tendas, que era uma atividade manual pesada, com as próprias mãos.
Nós sabemos que ele era um intelectual, era um doutor na época. E apesar disso, passou a depender de ajuda, de ofertas, da boa vontade dos outros. Mas ele nunca se queixou. Ele via tudo de forma alegre, louvando a Deus, agradecendo a Deus, inclusive pelas dificuldades que ele passava. O que é que Paulo estava dizendo com posso tudo naquele que me fortalece? Estava dizendo que era forte, afinal ele podia tudo. Mas o sentido aqui é de fraqueza, ou seja, sou fraco, porém fico forte. E quando é que eu fico forte? Quando estou em Jesus. E ele afirma, eu posso sofrer tudo, posso suportar tudo, porque ele, Jesus, me fortalece. Deus me fortalece na fraqueza material, diz Paulo. Deus me fortalece nas dificuldades. Ele me fortalece nos dias maus, nas doenças. Afinal, Paulo afirma, ele, Jesus, é o meu tudo. Ele é o Todo-Poderoso e eu dependo dele. Meus queridos, quando Deus é o nosso valor maior, então nós somos fortalecidos e diariamente, apesar de todas as possíveis tristezas que possamos passar ou estar passando. O que foi então que Paulo descobriu? Descobriu que havia uma força que não vinha dele mesmo, nunca, mas de Deus. Então Paulo passou a expressar que com Deus no comando da vida é possível enfrentar qualquer situação, quer seja ela boa ou ruim. Não é sobre ter superpoderes pessoais, não é sobre ter poderes ilimitados, como muita gente prega. Não é sobre poder conquistar qualquer coisa, não. O foco da mensagem de Paulo, quando diz que tudo posso, é poder na graça, é poder no Deus que era o seu Senhor e que tem a capacidade de nos dar toda a força necessária para que nos mantenhamos firmes e alegres em qualquer circunstância. Por quê? Porque Ele é Deus, e é Deus quem nos dá força e toda a força necessária para vencer as batalhas da nossa vida. Esse texto nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos encontrar forças fora de nós. Nós podemos encontrar forças em nossa fé, em nossa espiritualidade, na nossa conexão com Deus por meio de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Então, meu querido ouvinte, eu não sei se a sua vida é de alegria ou de tristeza, não sei se está tudo junto e misturado, mas eu sei de uma coisa, assim como Paulo, nós podemos apelar para Jesus Cristo, para pedir toda a força que nós precisamos para vencer as batalhas da vida. Mas é preciso não apenas pedir, mas entregar a nossa vida totalmente nas mãos dele e reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. É preciso deixar para trás tudo o que somos, os nossos pecados, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades e viver alegremente com a presença, a força e a bênção de Jesus Cristo. Você quer fazer isso? Então entregue sua vida a Jesus Cristo. E se você quiser falar comigo para te ajudar, você pode me ligar. Vou deixar aqui agora o meu WhatsApp para que você entre em contato.
O número é 15 99134 6370. Repetindo, 15 99134 6370. Que Deus te abençoe. Não floresça e o fruto da videira eu desconheça, e minta oliveira e os campos não produzam mais, e o gado já não haja nos currais. Todavia eu me alegro no Senhor, que é minha salvação, pois me faz andar assim, como a corça livre assim, guia os meus passos e me traz a paz. Todavia eu me alegro no Senhor, que é minha salvação, pois me faz andar assim, como a corça livre assim, guia os meus passos e me traz a paz. Ainda que a figueira não floresça, meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor,
porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus, Ele é o que? É a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa então. Pastor Ezequiel, eu tenho uma pergunta. Eu sempre ouvi que Jesus ensinava por parábolas. Mas o que são parábolas? E por que é que muitas vezes ele ensinava por parábolas? Ok. Aqui a pergunta é sempre dupla, tripla, assim, não tá tem certo. uma pergunta simples assim. Ok. A bem da verdade, Jesus ensinou muito por parábolas. Eu não sei exatamente o número de parábolas que ele contou, né? Não pesquisei isso para ter um número fechado. Mas com certeza foram mais de 40 parábolas registradas na Bíblia. Com certeza ele falou muito mais, mas no mínimo 40, cerca de 40, foram as parábolas que ele contou. Já eu falo então sobre elas. E a outra pergunta foi, o que é uma parábola, né? Então vamos lá. Parábolas são pequenas histórias do dia a dia, do cotidiano das pessoas, que aquela pessoa que conta a parábola usa para ensinar uma lição ou transmitir uma mensagem desejada que está por trás de tudo aquilo. O propósito de uma parábola é iluminar verdades que estão subjacentes de uma forma simples para que a mensagem seja entendida. O propósito é didático. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus por que é que eles usavam parábola. Se você quiser ver isso, você pode consultar a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 10, os discípulos vão chegar até onde estava Jesus e vai perguntar para ele de uma forma direta: Senhor, por que é que o Senhor diz as coisas ou pergunta as coisas, ensina as coisas através de parábolas? Lá no capítulo 13, verso 10 do livro de Mateus. Repetindo, Mateus 13, verso 10. Diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por meio de parábolas?
E ele então vai responder no verso 13, um pouquinho abaixo. E ele diz assim: por isso lhes falo por meio de parábolas. Por quê? Vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Porque nele se cumpre a profecia de Isaías. E ele cita o texto de Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10, onde o profeta traduz a voz de Deus ao afirmar que o povo de Israel ouvia, porém continuava desobedecendo. Qual o motivo? O povo de Israel tinha o coração petrificado e escutava a mensagem de Cristo através dos apóstolos e através do próprio Senhor Jesus de má vontade. Dá para se entender então por que os maiores inimigos de Jesus Cristo nos dias dele foram os religiosos, os fariseus e os saduceus. E exatamente por isso, o povo de Israel teve a pesada mão de Deus sobre aquela geração hipócrita. O motivo é simples. Deus é aquele que vê muito além da curva. E exatamente por isso ele sabia que aquele povo não aceitaria a verdade de Deus dita por ele, Jesus, e não tinha aceitado a verdade também dita pelos profetas, e não aceitariam a verdade dita pelos apóstolos que viriam depois dele. Isso significava que as parábolas de Jesus só podiam ser discernidas espiritualmente. Assim, aqueles que rejeitavam a Jesus como sendo o Messias, aquele Messias anunciado pelos profetas, aqueles que rejeitavam a proclamação do seu reino através dele mesmo e dos seus apóstolos, não conseguiriam entender. Bem, então nós podemos dizer que Jesus falava por parábolas para proclamar o reino de Deus às multidões. E através das parábolas, Jesus chamava aquele povo ao arrependimento, à fé, e ele ainda exortava os seus seguidores acerca da necessidade da vigilância, falando da fé, né? E indicava o modo de vida que agradava a Deus. E ele fazia tudo isso usando uma linguagem simples de parábolas, onde as parábolas, que eram coisas do cotidiano do povo, pudesse ser entendida claramente. Afinal, Jesus estava falando do cotidiano do povo de Israel e aplicando as parábolas às necessidades daquele mesmo povo, Israel. Ao falar por parábolas, Jesus estava ensinando os mistérios do reino em uma linguagem bastante acessível. As boas novas da salvação eram anunciadas de forma clara, de forma objetiva. Em suas parábolas, Jesus utilizava exemplos da vida cotidiana da sua época. Várias figuras foram utilizadas por Jesus com essa finalidade. Em suas parábolas, ele falou sobre reis, sobre servos, sobre ricos, sobre pobres, sobre religiosos, sobre marginalizados, sobre casamento, sobre vida no campo, sobre pescaria e tantas outras coisas. Entretanto, como já disse antes, engana-se quem pensa que todos entendiam os ensinamentos de Jesus. Quando ele falava por parábolas, muitos não entendiam, inclusive os seus discípulos inicialmente. Você lembra da resposta dada por Jesus ao ser perguntado sobre o motivo dele
falar por parábolas? Eu falei agorinha há pouco. Você lembra da resposta que ele deu? Eu falei lá de Mateus capítulo 13. E se você quiser saber com mais profundidade, você pode ler o próprio texto novamente, mais inteiro. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 17. E quais as razões por que Cristo falava por parábolas tantas vezes? Eu quero citar algumas para que você entenda. Primeiro, ele falou por parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus. No capítulo 13 de Mateus, verso 10, foi quando os discípulos perguntaram para ele por que é que ele falava por parábola. Mas no verso 11, ele vai dizer uma coisa assim interessante. Veja o que ele diz. Porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas eles, o povo, a eles não lhes foi concedido esse privilégio. O que é que Jesus estava falando? Que o primeiro grande motivo dele falar por parábolas é para que as pessoas que tivessem fé, confiassem e entendessem que Jesus era o Senhor e Salvador e que ele veio morrer por eles, que estas pessoas, ou que a estas pessoas, o reino de Deus ou os mistérios do reino de Deus seriam revelados. Isso significava que através das parábolas, Jesus estava revelando aos seus discípulos e àqueles que o aceitavam como Senhor e Salvador algo que até então era desconhecido. Veja os nomes dos apóstolos de Jesus. Ao dizer isso, obviamente Jesus estava se referindo ao caráter inédito do seu ministério. A encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, trouxe a manifestação do reino do céu na terra. Era o cumprimento das Escrituras, aquelas Escrituras dos profetas, aquelas revelações sobre um futuro glorioso para os redimidos pela obra redentora de Cristo que estava acontecendo naqueles dias através de Jesus. Portanto, as parábolas, em primeiro lugar, revelavam o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo era o mistério do reino de Deus. Além disso, a segunda coisa é que quando Jesus vai contar as suas parábolas, ele estava trazendo para o seu povo o pleno cumprimento das Escrituras. Além de revelar os mistérios do reino, também serviam para aprofundar a ignorância de muitos. Nós vimos agora há pouco, também no mesmo capítulo, a partir do verso 11 até o verso 13, que muitos ouviriam, não entenderiam e não procurariam entender, porque ouviam de má vontade, porque tinham o coração duro, empedernido, não queriam saber da verdade que era Jesus Cristo. Jesus estava dizendo que tudo dependeria da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E isso, sem dúvida, significava que aquelas pessoas que não queriam ouvir a mensagem do Evangelho estavam num beco sem saída, entregues à sua própria cegueira, entregues à sua própria rebeldia, à sua descrença. Em contrapartida, os verdadeiros discípulos, aqueles que recebem a palavra de bom grado, estavam tendo a compreensão do reino por meio de parábolas.
Enquanto os incrédulos se afundavam cada vez mais na sua incompreensão, aqueles que eram crédulos pela fé estavam recebendo os mistérios do reino e da salvação. Aqueles que se recusavam a ver e a ouvir as coisas de Deus, endurecendo a si mesmos, o próprio Deus acabaria por endurecê-los ainda mais. Com seu comportamento impenitente, essas pessoas estavam atraindo sobre si mesmas os julgamentos de Deus. Nos dias de Jesus Cristo, esse comportamento era facilmente percebido entre os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época e rejeitavam a Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos 3, verso 22, você vai ver que Jesus faz essa acusação de uma forma clara. Por isso Jesus pronunciava suas parábolas àquela multidão, ou a todas as multidões, e aí incluso estavam os escribas e fariseus, e todos aqueles que de alguma forma rejeitavam a Jesus Cristo. Mas o significado dessas parábolas era confiado apenas aos seguidores verdadeiros, aqueles que tinham a Jesus como Senhor e Salvador. Para encerrar, aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus e recebem prazerosamente a sua palavra, aqueles que se interessam pela mensagem dessas parábolas, aqueles que escutam com atenção e praticam com prazer e alegria, então eles adquirem os mistérios do reino e são salvos. Os verdadeiros cristãos entendem o significado e vivem o significado, e aí aumentam a compreensão sobre a Bíblia e a sua mensagem. Por isso é preciso um profundo relacionamento com Cristo. Você quer entender exatamente o significado das parábolas? Volte-se para Cristo. Entregue a vida a Ele. Por outro lado, aqueles que se mostram endurecidos, arredios diante da mensagem de Cristo, as parábolas acabam aumentando a confusão e a ignorância. E por isso alguns estudiosos falam das parábolas como sendo as portas que se abrem para alguns e ao mesmo tempo se fecham para outros. Então, você quer entender as parábolas de uma forma correta? Entregue sua vida a Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Amém. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro,
que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Pai Santo, Deus eterno, soberano, Criador dos céus, da terra, do universo, aquele que sustenta tudo com o seu poder, receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Estamos agora, Pai, diante de Ti, neste programa, Um Pouco de Sol, orando, intercedendo pelos nossos ouvintes. Eu não sei o que cada um está passando. Eu não sei quantas pessoas estão enfermas. Não sei quantas pessoas estão com problemas em casa. Não sei nada de ninguém, porque sou humano também e dependo da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas uma coisa eu sei, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e é exatamente por isso que estou diante de Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, pedindo pela vida, pela saúde, pedindo pela solução dos problemas de cada um dos nossos ouvintes, porque Tu conheces cada um deles, mais do que eles mesmos. Tu sabes qual é a necessidade, Tu sabes aquilo que vai no coração, na alma, na vida, na casa, no trabalho, na escola de cada pessoa. Pai, acima de tudo, que a Tua vontade seja feita. Mas, Pai, Tu sabes que o nosso desejo é que ninguém deixe de receber
a restauração dos seus problemas em libertação e que ninguém também deixe de ser curado pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia. Amém. Pai, também quero aqui pedir pelo nosso Brasil. Estamos vivendo dias tenebrosos. Não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa sabemos, que tu estás na direção, no comando, e nada acontece sem a tua aprovação. Por isso, Pai, tenha misericórdia deste país, antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Abençoa, Pai, também os dirigentes desta rádio, para que eles continuem com o coração aberto para a pregação da tua palavra para os nossos ouvintes. Amém. É no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu oro neste momento. Amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar,
é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, porque eu sou o teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I don't speak English. Sai caro, viu? Mas aqui na JET Escola de Idiomas, intercâmbio de Araçaba da Serra, você paga R$0 de matrícula e ainda destrava o seu inglês. Então, se você tá cansado de enviar currículo e ninguém responder, em só 30 minutos por dia, 100% conversação, você se destaca. E com a nossa garantia JET Survival, em 12 meses você sobrevive em qualquer país que fale inglês. Então, clique no botão aqui embaixo, chama no WhatsApp e agende sua aula demo. E não deixe o inglês te cobrar mais nada. JET Center Araçoiaba da Serra. Ligue 15 99128 9974. Repetindo, 15 99128 9974. Deus te abençoe. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.